Salve, salve família! Eu sou o Everton e eu vim contar aqui a minha experiência do dia que eu caí no universo paralelo. Se liga como é que foi. Isso faz mais ou menos uns 2, 3 anos atrás, quando eu morava com os meus pais ainda em outro estado. Eu estava estudando muito sobre Valdo Vieira, projeciologia, conscienciologia, e ele fala em muitas das aulas sobre o estado vibracional. Se você jogar aí no YouTube, Valdo Vieira, estado vibracional, você vai encontrar um monte de aulas. E essa prática também fala nesse livro aqui, Viagens Psíquicas, que conta experiências de quase morte, experiências de pós-vida. Fala até sobre um pouco sobre o Egito antigo, como eles entendiam esse lado que a alma sai do corpo e vai fazer a sua jornada de purificação, vai pesar o seu coração na balança, enfim. Vamos voltar ao tema do vídeo. Então, fazendo essa técnica de estado vibracional, que consiste em movimentação das energias da nossa aura, da nossa torus, que seria o quê? O que seria essa técnica? Imaginar uma energia no topo da cabeça e descendo até os pés. Depois você sobe essa energia novamente, fazendo isso sucessivamente e cada vez mais rápido. Na teoria e na prática, é claro, você pode fazer aí e se confirmar do que eu estou dizendo. Quando você vai aumentando a velocidade, a sua energia vai aumentando a vibração. No começo você não sente nada, mas depois de umas 2, 3 semanas, você vai sentir meio que choques. Tem pessoas que relatam um barulho de turbina de avião nos ouvidos, um barulho como se fosse um apito bem agudo também. Isso já está mais ligado à glândula pineal. Mas é claro, você está movimentando energia, você está movimentando a energia do corpo todo. Tanto que o Valdo Vieira vai falar que essa técnica faz você espantar obsessores, porque vai aumentar a sua energia, né? E eles não gostam da luz, eles se alimentam das suas fragilidades. Se você está forte, eles não têm do que se alimentar. Isso é meio que óbvio, né? Talvez muitos não saibam. Mas então, fazendo essas técnicas, são vários tipos de técnicas de movimentação energética, me deitei para dormir. Eu já estava num estágio que eu estava muito sensível às energias. Então eu conseguia chegar no estado vibracional rapidamente. Então quando eu chegava nesse estado vibracional, eu fazia as técnicas também de projeção astral, que consiste, a que eu uso muito até hoje, que eu me imagino dentro de uma piscina e puxando uma corda. E essa corda me levando para fora da piscina. Dentro da piscina, quando você mergulha, é quase a mesma sensação que o espírito sente quando ele sai do corpo. Depois que ele se adapta um pouco, dependendo de como está o seu grau energético ali. Então, eu fiz essa técnica e acabei pegando no sono. Muitas pessoas saem conscientemente do corpo, outras pegam no sono e saem. Mas então, eu dormi, tive sonhos, mas quando eu me acordei, eu lembro que eu peguei o meu celular para ver o horário e era tipo 1h da tarde, 1h da tarde. Então eu pulei da cama, assustado porque eu acordo cedo. Eu fui para a sala e eu vi minha mãe no sofá. E eu falei: mãe, você não viu que são 1h da tarde? Como é que eu dormi tanto? Como é que eu dormi tanto? Aí ela disse assim: não, eu não vi não. Mas eu já fiz até o almoço e você estava dormindo. Olha só. E estava só eu dormindo. Eu dividi o quarto com minhas 2 irmãs. Minhas irmãs já tinham acordado. Então eu fui no banheiro, lavei o rosto e voltei a deitar. Não sei por que eu fiz isso. Mas enfim. Deitado, eu peguei no sono de novo. E eu tenho pra mim que eu dormi mais ou menos uns 40 minutos por aí. Não sei. Porque é difícil. Isso foi uma parada difícil na minha vida, de ser entendida. Eu não sei que ótica eu enxergo isso.
Peguei no sono de novo. Depois desse tempo, eu acordei e eu peguei o meu celular. E quando eu fui ver o horário, era 6 horas da manhã. Eu falei, uau, quer dizer que eu dormi até a outra manhã? Levantei um pouco, já estava meio tonto, já estava meio zonzo. Já não estava tão elétrico como eu acordei da primeira vez em que eu pensei, ou eu acordei de fato, não sei, que tinha acordado tarde. Me levantando da cama meio zonzo, eu fui para a sala e a minha família toda estava dormindo. Isso era um final de semana e era umas 6 horas da manhã. E eu, uau, o que aconteceu aqui? Eu tinha acordado agora há pouco, era 1 hora da tarde. Minha mãe estava no sofá, minha mãe ainda está dormindo. Então eu fui pro banheiro, lavei meu rosto e nesse dia muitas coisas estranhas aconteceram depois disso. Primeiro que eu já fiquei extremamente confuso. Eu fiquei aéreo. Eu não sabia muito bem em que local eu estava. Muitos pensamentos que eu nunca tive, eu estava tendo. Eu pensei, será que eu sou esse Everton aqui? Ou eu sou aquele que acordou 1 hora da tarde? Será que existe 2 Evertons? Será que eu estou participando da vida desses 2 Evertons? Eu como uma alma, um espírito? Eu fiquei me perguntando sobre isso durante o dia. E quando eu saía nas ruas, eu andava nas ruas, era muito diferente. Como eu disse, eu tenho uma sensibilidade energética. E quando eu saí na rua, aqueles dias, isso durou mais ou menos umas 2 semanas também, tá? 2 semanas. Eu saía nas ruas e em alguns momentos parecia que eu estava em uma outra linha de tempo. Como se eu estava num tempo antigo, sabe? Às vezes eu olhava assim para os prédios e eu via os prédios com arquiteturas antigas, mas eu olhava de novo e eu via o mesmo prédio com arquitetura nova, que se usa hoje em dia. Isso durou mais ou menos umas 2 semanas. O que é curioso, porque quando eu acordei 1 hora da tarde, no caso eu tinha acordado no futuro, né? E quando eu via os prédios no passado. Eu via as ruas no passado, os faróis antigos que eram todos arredondados e tal. Não cheguei muito a ver as pessoas assim com aquelas roupas da época, de épocas, sabe, da época da ditadura. Essa parada eu não me lembro, eu não me recordo disso. A minha percepção foi mais do ambiente. É como se eu estivesse andando no meu bairro há alguns anos atrás, uns 50 anos atrás, no qual eu não era nem nascido. Aí, eu estava lendo agora um livro que ele fala que o tempo ele tem a ver com a nossa criatividade. Então, cada um tem o seu tempo. Eu me considero uma pessoa muito criativa, mais do que racional, mais do que de cálculos, por exemplo. Então, partindo desse princípio, talvez eu estava num momento tão criativo, tão de uma imaginação tão fértil, que a partir disso criou-se vários tempos no qual eu estava coexistindo simultaneamente. Mas, até hoje, de fato, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se eu saí no plano astral e no plano astral eu estava 1 hora da tarde, sei lá, estava em uma outra dimensão. Mas sabe o que é difícil de entender? Tem projeções astrais que parece que você está no plano físico. Você está andando com o seu corpo. Mas já tem projeções que você sente que está no espírito. Sabe? Se eu sair do corpo, um exemplo, hoje, e minha projeção
minha vibração me trazer para dentro da minha casa e eu me ver deitado, eu vou saber que eu estou no espírito. E eu vou estar aqui na vibração da Terra. Então eu vou estar mais sutil. Eu vou atravessar paredes. Mas quando aconteceu isso, eu não atravessei parede nenhuma. Eu abri a porta, eu saí do quarto, eu falei com a minha mãe. E claro, minha mãe disse que nada disso aconteceu. Aí é que fica doido, né? Fica muito doido. Fica mais claro ainda sobre o que eu estou lendo no livro aí, que fala sobre o tempo e ele é ligado à criatividade da pessoa. Tem pessoas que têm uma criatividade muito amena, tranquila, não pensa tantas coisas e a vida é um pouco morna. A minha já é o oposto, eu penso muito sobre muitas coisas, eu crio situações, eu crio imagens na minha cabeça. Então é um pouco difícil assim de buscar um centro. É por isso que eu medito, porque eu tenho que me distanciar dos mundos em que eu crio, dos mundos que eu crio, né? Acho que o relato é esse. Não sei em que ótica eu enxergo isso. Não sei se foi uma projeção astral. Eu não sei se foi uma quebra do tempo mesmo ali. Eu atravessei um universo paralelo, porque eu movimentei tanto a minha energia que eu acabei, né? Tipo, é igual você pegar um Guaraná, né? Você balança ali a lata e você abre e esborra, né? Não sei se eu movimentei tanto a vibração ali que fritou, né? Fritou a mente, eu atravessei ali o portal. Não sei. Esse livro fala muito disso. Que a morte, existe vários portais. E a morte não é o fim aqui, né? Ele diz a morte como se fosse outras vidas. Fica aí o questionamento. Vou pesquisar mais sobre, mas me dizem aí nos comentários. Vocês já passaram por isso? Passam diariamente? Tem pessoas que devem viver isso todos os dias. Sei que uma experiência tão impactante como essa só aconteceu essa única vez. Esses dias aconteceu outras. Aconteceu uma com duendes e aconteceu uma com espíritos. Já é assunto para outro vídeo. Fiquem comigo, até a próxima e vamos desvendar os mistérios da consciência, que estamos aqui é para isso. Tamo junto.